Queremos saudar a todos os irmãos neste domingo da ressurreição, em que comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Creio que muitos irmãos estão com saudades da nossa reunião coletiva, do culto com todos aqui no templo. Mas nós sabemos que tudo que Deus faz é bom e é perfeito, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta é uma oportunidade de nós reunirmos em família para juntos cultuarmos a Deus em nosso lar. Talvez na casa de muitos irmãos, há alguns que não têm vindo à casa do Senhor, mas o culto, a palavra de Deus está chegando em sua casa. Então convide quem está aí parado, quem está sem vir à casa de Deus há muito tempo, para ter este momento de comunhão, de adoração, buscando a presença do Senhor. Leremos a palavra de Deus em Mateus 28, versos 1 a 10, que assim diz: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Nós vamos adorar a Deus nesse instante, através do hino 334, que tem por título A Conversão, conhecido pelo coro Foi na Cruz. Vamos adorar a Deus louvando por tão grande salvação. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas Ele vive. Louvemos ao Senhor. Longe, longe
foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oremos. Eterno Pai Celestial, nós te adoramos. Estamos, ó Deus, reunidos como teu povo para buscar a tua presença, para ouvir a tua voz, para louvarmos o teu nome, para te engrandecermos pela tua salvação. O Senhor enviou Jesus ao mundo para morrer na cruz em nosso lugar, para o perdão dos nossos pecados, para termos acesso à tua presença e comunhão com o Senhor, para fazermos parte de um grande povo, de uma grande nação, de uma grande igreja espalhada por toda a face da terra, para juntos buscarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, reconhecermos o teu amor e as tuas grandezas. Nós te louvamos porque o Senhor nos ama e enviou o seu Filho ao mundo para dar a sua vida por nós. Mas Ele vive em nossos corações por meio do seu Espírito Santo. Está sentado à destra de ti, de onde olha, de onde vela, de onde cuida do teu povo, da tua igreja, de cada um de nós. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir uma poesia. O túmulo estava vazio. Célia Reis. O sol estava nascendo. Era um novo dia que surgia. O azul do céu estava mais brilhante. As plantas molhadas de orvalho, os passarinhos cantando, tudo era festa. Elas foram então ao sepulcro, sem notar talvez a beleza do dia que começava. Choravam, sentiam saudade, estavam como que perdidas, sem forças, sem esperança, pois ele se fora dependurado no madeiro como um malfeitor qualquer. Ele morrera, tudo acabara, agora só restava prestar-lhe homenagem póstuma, levando-lhes as especiarias. Mas a pedra fora revolvida, e o túmulo estava vazio, vazio. Onde está o meu Senhor? Para onde levaram o seu corpo? O que faremos agora? Fracas, deprimidas, atônitas, elas não sabiam o que fazer. Surgiu então um anjo e lhes falou: não tenhais medo, sei que buscais a Jesus, mas ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ele não está aqui, sim, ele não estava ali, porque era vencedor. Ele não estava ali, porque a promessa fora cumprida. Ele não estava ali, aleluia. O choro transformou-se em riso. A angústia deixou de existir para dar lugar à paz. A escuridão do temor foi substituída pela certeza da vitória. E depois, imediatamente, dizei: não temais. Foi esta a ordem que Jesus lhes deu, saindo-lhes ao encontro naquela manhã grandiosa. Ide imediatamente, dizei. Estas palavras também são para nós nos dias de hoje. Ele vive, Ele ama, Ele salva. Cantemos aleluia e corramos a anunciar: o túmulo está vazio, pois Ele ressuscitou. Nós vamos ouvir nesse momento um cântico pelo coral da igreja.
Leiamos o Salmo 145, verso 17 e 18. Assim diz a palavra de Deus: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam em verdade. O Senhor está perto de ti, o Senhor está perto de nós. E nós devemos desejar estar perto do Senhor. Nós vamos louvar a Deus com este cântico tão belo: perto quero estar. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. homens, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Só
somente a ti. E após o cântico, nós estaremos colocando a nossa vida diante da presença de Deus. Reverendo Paulo Martins estará orando pela sua vida, pela sua família nesta noite. Busque ao Senhor, coloque a sua família diante do altar e da presença de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti nesta hora, porque cremos, ó Deus, na Tua palavra, porque sabemos que o Senhor caminha conosco e que temos, ó Deus, o privilégio e a bênção de desfrutarmos da comunhão do Senhor. Sabemos que Tu estás perto de nós, que as Tuas mãos têm estado estendidas sobre nós, e por isso nós Te agradecemos. Nós cremos, ó Deus, que Tu és um Pai misericordioso que ouve a súplica daqueles que Te buscam em verdade. E nós o fazemos, ó Deus, nesta hora. Nós o buscamos em espírito e em verdade, em favor de toda a Tua igreja, de todos os Teus filhos, ó Deus, não apenas aqui da nossa cidade, mas espalhados pela face da terra. Mas de maneira particular, nós intercedemos, ó Deus, pelos irmãos, por aqueles que têm algumas necessidades especiais, que estão atravessando lutas, que estão atravessando provações, que estão, ó Deus, atravessando momentos de adversidades. Ó Pai, em nome de Jesus, visita os Teus filhos, alcança-os com a bênção, ó Deus, que eles estão necessitando. De maneira geral, Senhor, abençoa todo o Teu povo que ainda tem temor em seus corações em razão da possibilidade, ó Deus, da infecção com o vírus. Ó Deus, dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua companhia, dá-nos, ó Deus, a convicção plena de que Tu estás no controle de todas as coisas e que nada acontece se não tiver, ó Deus, o consentimento do Senhor. Por isso, continue, ó Deus, com a Tua igreja, abençoa-nos neste restante de culto, usa o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus através do quarteto Arautos de Cristo. Sou Jesus concede ao que nele confia, faz trazer adiante vida e no seu bom lugar aceita que Cristo a salvação é real.
Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 38 a 42, texto que servirá para a nossa meditação nesta noite. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Oremos. Senhor, fala aos nossos corações através da tua palavra. Fortalece, ó Deus, a nossa fé para crermos na veracidade da tua palavra, para confiarmos no teu poder e na tua presença. Abençoa-nos, Deus, e fortalece a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus admirou-se muito da fé de muitos gentios, e Jesus ficou muito entristecido com muitos judeus que não mostraram fé. Quando um centurião romano procurou Jesus para que ele curasse o servo que ele tanto amava, Jesus disse: eu vou na sua casa. E aquele centurião disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu dou ordem aos meus soldados: vai, e ele vai. Eu mando: vem, e ele vem. Eu mando fazer alguma coisa, e ele faz. Mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus disse: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Infelizmente, vivemos dias em que muitas pessoas, que até foram criados na igreja, muitas vezes não creem nos milagres da palavra de Deus. Não creem que a palavra de Deus é verdade. Havia um pastor que não cria nos milagres da Bíblia. E um dia ele viu uma menina após a escola dominical com o livro Jonas e a Baleia. E ele chegou perto da menina e perguntou: que livro é esse? Ele falou assim: é a história de Jonas. Ele falou assim: mas você acredita que essa história é verdadeira? Ela falou assim: é claro, tenho certeza, aprendi na escola dominical hoje. Mas você crê que Jonas foi engolido por uma baleia e saiu vivo? Ele falou assim: creio, é a palavra de Deus que diz. E ele perguntou: mas como é que você pode provar que ele foi engolido pela baleia e ele saiu vivo? Ela pensou um pouco e falou assim: quando eu chegar no céu, eu pergunto para Jonas, como é que ele conseguiu sair vivo lá do peixe? E aquele pastor perguntou assim: e se Jonas não estiver no céu? Ela olhou bem para o pastor e falou assim: então o senhor pergunta para ele, se ele não estiver lá. Aquela menina tinha uma fé muito grande na palavra de Deus e desafiou aquele homem a crer na palavra de Deus. Jesus ficou muito entristecido, porque muitos não acreditavam na palavra de Deus, embora fossem mestres da palavra de Deus. E nós vemos aqui no texto que nós lemos, o Senhor Jesus Cristo, Ele ensinando que Ele de fato é o verdadeiro Messias, ensinando o sinal que apontava para esta realidade. Os fariseus vieram experimentar Jesus e pediram que ele mostrasse um sinal. Jesus não precisava mostrar nenhum sinal, já tinha feito todos os sinais. Isaías capítulo 35,
versículos 5 e 6, diz o seguinte sobre o Messias: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. O profeta Isaías anunciou a obra do Messias. Jesus já tinha feito os cegos verem, os mudos falarem, os surdos ouvirem, os paralíticos andarem. Jesus libertou pessoas cativas pelos demônios. Jesus matou a sede da alma de pessoas sedentas e vazias. Eles não precisavam de mais sinal. Eles não queriam um sinal para crer. Eles queriam apenas experimentar a Jesus, para tentar de alguma maneira desacreditar o seu ministério, desacreditar a sua obra. É isso, essa era a intenção dos fariseus com esta pergunta. Jesus, certa vez, ele fez um milagre extraordinário. Lázaro estava morto. Jesus foi visitar Maria e Marta. Depois de 4 dias ele mandou abrir o túmulo e ele clamou: Lázaro, sai para fora. E quando Lázaro ressuscitou, muitas pessoas creram em Jesus. Mas os fariseus, os principais sacerdotes, reuniram e disseram: nós temos que matar esse homem. Ele faz muitos sinais e as pessoas estão crendo nele. Eles não precisavam de um sinal para crer, porque a intenção deles era impedir Jesus. Porque quando Jesus fazia sinais, as pessoas criam. E os religiosos dos seus dias eram desacreditados por causa da sua hipocrisia. Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro. E nesta parábola, o rico pede a Deus para que faça com que um dentre os mortos ressuscite e volte à casa dos seus irmãos para anunciar a palavra de Deus. Então Deus fala: se eles não crerem em Moisés e os profetas, se eles não crerem na palavra de Deus, tampouco vão se deixar convencer ou persuadir por um morto que venha a ressuscitar. Quando aqueles homens pediram um sinal, Jesus disse: um sinal será dado. E nós vamos pensar nesta noite sobre a maneira como Jesus enfrentou a incredulidade dos judeus. Jesus enfrentou a incredulidade apresentando o sinal da ressurreição. Jesus diz nesse texto: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. É muito interessante a maneira como Jesus lida com as interpretações proféticas. Há pelo menos 2 maneiras de profecias na palavra de Deus. Há a profecia preditiva, verbal, sobre o Messias. O profeta Isaías disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Uma profecia verbal e preditiva, como a de Miqueias 5:2, que profetiza que o Messias iria nascer em Belém da Judeia. Mas existe também a profecia tipológica, em que pessoas, eventos são aplicados tipologicamente a Jesus. E Jesus faz esse tipo de interpretação quando ele fala do sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, no fundo do mar, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Essa linguagem que Jesus usa, 3 dias e 3 noites, não significa precisamente 72 horas, mas significa parte de 2 dias e um dia inteiro. Ele se refere a 3 dias e 3 noites, para estabelecer um tempo
que passaria por 3 dias, fazendo um paralelo entre a vida de Jonas e o que aconteceria com Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Figuradamente, Jonas morreu, foi sepultado e ressuscitou. É interessante que quando há mortes, acontece em viagens marítimas, nós vemos em alguns filmes os ofícios fúnebres nos navios, em que o caixão é jogado no fundo do mar. Então, essa figura de morte e de ressurreição, ela está ligada ao que acontece no mar, e Jesus usa a história de Jonas para tipificar o que aconteceu com ele. Mas o que é interessante é que Jesus diz: eis aqui quem é maior do que Jonas. E a pergunta que nós fazemos é: em que sentido Jesus foi maior do que Jonas? E nós podemos pensar em vários sentidos: em sua pessoa, em sua obediência, em seu amor, no alcance e na natureza da sua obra. Jesus é maior do que Jonas quanto à sua pessoa. Jonas era apenas um homem. Jesus foi o homem perfeito, mas foi o Filho de Deus, o Messias enviado da parte de Deus. O autor de Hebreus diz que ele é a exata expressão do ser de Deus. Jesus é maior em sua obediência. Jonas foi um profeta desobediente, um profeta rebelde, mas Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente ao Pai, porque não veio buscar a sua própria glória, mas veio buscar a glória do Pai. Jesus é maior do que Jonas no seu amor. Jonas não amava os ninivitas, ele os odiava, mas Jesus nos amou a todos os seus discípulos, de todos os lugares do mundo, de todos os tempos. Jesus é maior na extensão da sua obra. Jonas pregou para uma cidade. Jesus pregou e continua pregando em todo o mundo, através da sua igreja, através dos seus discípulos. Ele disse: ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Mas Jesus ensinou a realidade do juízo final. Jesus disse: ninivitas se levantarão com esta geração e a condenarão, porque ouviram a pregação de Jonas e creram na pregação e se arrependeram dos seus pecados. Então Jesus continua dizendo: a rainha do sul se levantará com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A rainha de Sabá, do sul da Arábia, ouviu falar da grandeza, da riqueza e da sabedoria de Salomão, e veio trazendo muito ouro, muitas pedras preciosas, muitas especiarias para trazer para o rei Salomão. E fez a Salomão perguntas muito difíceis. Diz a palavra de Deus que Salomão respondeu a cada uma como se fossem perguntas simples e fáceis, que não houve nada que fosse profundo demais para Salomão. A rainha de Sabá ficou encantada com a riqueza de Salomão, com os uniformes dos servos de Salomão, com a comida de Salomão, com toda a sua grandeza e com toda a sua sabedoria. Mas o que é mais interessante é que a rainha de Sabá, ela ficou mais encantada com a grandeza de Deus, que deu sabedoria para Salomão, com a grandeza de Deus, que deu riqueza e abençoou a Salomão, do que com a própria grandeza de Salomão. Tanto que quando ela veio, ela louvou a Deus, ela bendisse o nome do Senhor, ela agradeceu a Deus porque até os servos de Salomão podiam desfrutar do seu conhecimento e da sua sabedoria.
Jesus diz assim: e eis aqui quem é maior do que Salomão. Jesus disse que os ninivitas creram e se converteram. Jesus disse que a rainha de Sabá creu e se converteu. Então, o que ela aprendeu com Salomão? Ela aprendeu acerca da sabedoria pessoal e divina, o Messias enviado por Deus. Ela creu no Messias prometido nas Sagradas Escrituras. Salomão não apenas respondeu perguntas curiosas, mas pregou o evangelho do reino de Deus, pregou sobre o Messias para a rainha de Sabá, e ela creu. E Jesus disse que na ressurreição haverá distinção dos cabritos das ovelhas. Os ninivitas e a rainha de Sabá estarão sentados nos tronos dos juízes para julgar o mundo, porque creram na palavra de Deus, porque creram no evangelho de Deus. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Salomão foi grande em sabedoria, em riqueza e em poder. Mas a presença de Jesus, a pessoa de Jesus, é a maior que existe em todo o universo. Nenhum espetáculo da grandeza e da riqueza de Salomão pode se comparar àquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como diz a palavra de Deus: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Haverá o juízo final, haverá a ressurreição do juízo. A ressurreição de Jesus prenuncia a ressurreição do juízo, porque Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. É o que nós aprendemos em 1 Coríntios 15, texto que o reverendo Paulo pregou nesta manhã. Cremos que Jesus ressuscitou, por isso cremos que vamos ressuscitar. E todos hão de ressuscitar, muitos para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo, para a ressurreição da condenação, para a ressurreição da vergonha e do horror eterno. Aqueles que creem em Jesus estarão sentados nos tronos para julgar este mundo. Jesus disse que os ninivitas que creram na pregação de Jonas, que a rainha de Sabá que creu na pregação de Salomão, estarão sentadas no trono dos juízes para julgar uma geração má, adúltera e perversa. E Jesus, que recebeu uma pergunta um tanto dissimulada daqueles fariseus que o chamaram de mestre, disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Jesus sabia que quando o povo de Israel foi para a Babilônia, eles deixaram os ídolos, o culto formal aos ídolos. Mas muitos religiosos substituíram os ídolos de pedra, de prata, de ouro, de madeira, pelo ídolo das tradições humanas, a ponto de colocar essas tradições humanas acima da palavra de Deus, acima da verdade de Deus. E Jesus chamou aquela geração de líderes que deixaram a palavra de Deus para crer nas tradições que os engrandeciam, que os orgulhavam, que fazia bem ao seu próprio ego. Jesus os chamou de uma geração má, perversa e adúltera, porque trocaram o Senhor e a palavra de Deus pelos seus interesses próprios, pela sua própria tradição. Mas Jesus fez um grande contraste entre a fé dos gentios e a incredulidade dos judeus. E nesse sentido, Jesus faz um desafio a cada um de nós. O sinal da ressurreição é um sinal do grande amor de Deus, que espera de cada um de nós uma resposta. É interessante que Jesus não tinha medo de escandalizar
os seus ouvintes. Jesus usou 2 histórias de gentios. Jonas foi pregar aos gentios ninivitas. A rainha de Sabá, uma gentia, veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E ambos creram, ambos se converteram, ambos deixaram os seus pecados para confiar inteiramente no Senhor. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse: santifica-os na verdade. Na oração que fez ao Pai, na oração sacerdotal, ele fez esta petição: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação, ela também é pela fé e não pelas obras. Portanto, a palavra de Deus não é para ser questionada, não é para ser rejeitada, mas é para ser crida, é para ser obedecida. Este é o grande desafio da palavra de Deus e do Evangelho para cada um de nós. Crermos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso Redentor, que Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados, mas Ele não pôde ser retido pela morte, mas Ele ressuscitou ao 3º dia, Ele está vivo e Ele dirige, Ele comanda a sua igreja, Ele é o Senhor da igreja, mas Ele é o Senhor de todas as nações. Ele tem todas as nações nas suas mãos, Ele tem o coração dos reis e dos governantes na sua mão, e Ele pode inclinar segundo a sua vontade e segundo o seu querer. Ele nos desafia a crermos, a respondermos com fé à mensagem do Evangelho de Deus. Jesus ficou admirado porque muitos gentios creram na autoridade da palavra de Jesus, na autoridade e no poder do Senhor Jesus, enquanto muitos judeus e muitos religiosos, vendo os sinais que ele fazia, o rejeitaram. E a palavra de Jesus para aqueles que o rejeitaram foi: esta é uma geração má, perversa e adúltera. A palavra para aqueles que viram os seus sinais foi: ai de ti, Betsaida e Corazim, porque se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os sinais que foram em ti, eles há muito teriam crido e convertido. A palavra de Jesus é bênção para aqueles que nele creem, mas a palavra de Jesus é de maldição para aqueles que rejeitam o Evangelho de Deus, para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. No início do Evangelho de Marcos, nós lemos o começo da mensagem de Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Muitos para a vida eterna, outros para horror e vergonha eterna. De que lado você vai estar? Dos que creem ou dos que rejeitam a mensagem de Deus? Que você possa ouvir, que você possa crer nesta palavra, que você possa aceitar, possa receber com fé a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que dá vida espiritual, aquele que dá vida de paz e de comunhão, aquele que nos dá a vida eterna. Para receber, você precisa de uma fé bastante pequena, menor do que de um grão de café. Jesus disse: uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus está aí nos ensinando que o importante não é o tamanho da fé, mas é a qualidade. Uma fé sincera e verdadeira não é rejeitada, é honrada, é abençoada. Que você possa crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu e foi exaltado. E nós vamos louvar a Deus cantando esse cântico tão maravilhoso: Ele é exaltado. Louvemos ao Senhor.
seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Oremos, encerrando o culto desta noite. Santo Deus, eterno Pai, nós te adoramos por mais este dia de vida que o Senhor nos concede. E neste dia nós lembramos que Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo, Ele vive em nós. Ele comanda, Ele dirige a sua igreja. Ele é o cabeça do corpo. E nós te louvamos porque quando cremos em Jesus nós somos enxertados, ligados, unidos, atados, jungidos ao corpo de Cristo. E esta é uma união orgânica, esta é uma união vital. Nós te louvamos porque recebemos vida de Cristo, vida para crer, vida para sermos abençoados, para recebermos as graças do Senhor em nossa vida. E nós te louvamos pela graça maravilhosa da salvação, que nos transformou de criaturas em filhos de Deus. Fica conosco, ó Deus, concede a cada um de nós uma semana abençoada e cheia da tua santa presença. Abençoa cada família da igreja, cada pessoa que ouve a tua palavra nesta noite. Derrama a tua paz, derrama, ó Deus, as bênçãos do Senhor, bênçãos de vida eterna. Abençoa, Deus, cada família da nossa igreja. E aqueles, ó Deus, que porventura, ó Deus, estão longe do Senhor, que sejam aproximados do Senhor, que sejam aproximados do Senhor Jesus Cristo, para receber uma nova vida, para ter a sua vida revigorada, transformada pela graça de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós hoje e sempre. Amém.